Seja muito bem-vindo a mais um episódio da Pena em Chamas. Olá, é muito bom ter você de volta para mais essa jornada. Espero que esteja tudo bem por aí, mas, se não estiver, esse episódio pode te ajudar um pouco. Hoje, trataremos do conto Uma Vitória Solitária, em que abordamos a superação por meio da ótica de alguém da classe trabalhadora, que tenta, por um curso de vigilante, buscar uma nova realidade. Mas, como o capitalismo é brutal, mesmo as pequenas vitórias são cercadas de solidão, embora na arte seja possível encontrar um novo caminho. Põe os fones de ouvido e acompanhe a narrativa que começa agora. Era um dia frio de agosto, mas ele despertou bem cedo. Surpreendido consigo próprio, Luiz percebeu que tinha conseguido dormir bem, apesar dos problemas. Quando se levantou, esbarrou no violão e segurou-o rápido para não deixá-lo cair. Os acordes de Blackbird ainda vinham à mente, com espectros da noite anterior, noite de solidão e separação. Ela tinha fechado a relação com uma mensagem tão crua. Quando seria sua hora de fazer como o pássaro da música e viver a própria existência? Luiz não tinha resposta, apenas respirou fundo e seguiu. Se preparava para ir à última aula do curso de vigilante. Já era hora. Entretanto, percebeu que arrumar-se não seria algo tão simples. Quando abriu a torneira e no lugar de água havia apenas um ronco seco. Sem água no quarto, ele desceu a escada externa para o andar térreo da casa. No quintal, observou que o carro estava com a porta aberta e a fechou. Depois, viu o pote de comida do gato virado de cabeça para baixo, a ração toda espalhada em volta. Luiz pegou a vassoura da varanda e varreu os restos para os mesmos cantos de sempre. Certamente, o pai havia chegado bêbado de madrugada e feito aquela bagunça. A chave da porta estava para o lado de fora. Ele abriu a porta encostada, os pais ainda estavam dormindo. Luiz seguiu para o seu antigo quarto, usou o banheiro de lá, voltou e pôs a ração do gato, que esperava no alpendre, perto da churrasqueira, com um bem-te-vi recém-morto ali perto no chão. Luiz observou o peito amarelado do pássaro, já se descolorindo, murcho de ar. Por que o Pikachu tinha feito aquilo? Para que matar a essa hora tão cedo? O pensamento causava em Luiz certa irritação, mas ele não conseguiu se irritar com o gato pedindo carinho. Pikachu recebeu bem os afagos da manhã. Luiz esqueceu-se um pouco das perturbações que haviam sucedido e foi preparar um café, pois precisaria de disposição neste dia. Voltou ao quarto, no andar de cima, pegou o celular e nada de o danado ligar. A tela trincada parecia um espelho, indiferente e escura. Deu uns tapas na parte de trás e o aparelho acendeu. Era desse tipo de coisa que Luiz queria fugir. Uma vida na pindaíba. Por isso estava fazendo aquele curso. E havia mensagem nova no grupo de aprendizes de vigilante. Hoje seria a última aula. Todos teriam que chegar um pouco mais cedo. Em especial o xerife, aluno encarregado da turma. Assim, Luiz se apressou em guardar os materiais na mochila. Caderno, celular, carteira, lápis, borracha, caneta. Daí, desceu para pegar a bicicleta. Ouviu um barulho forte vindo da cozinha. Certamente o pai, que tinha acordado com o cheiro do café. Era a voz bem alta de seu Agenor. Ô Luiz, esse café aqui tá bom? Café? De manhã? Parece que ele nunca viu isso. Luiz pensou, cansado daquela rotina. Tinha coisa mais urgente. O xerife não podia chegar atrasado, justo no último dia daquele inferno de curso. Pegou a chave, saiu pelo portão, subiu na bicicleta fazendo das pedaladas uma forma de deixar a casa para trás. As nuvens haviam se dissipado para sua passagem. O sol amarelava as casas e as árvores, e os pássaros cantavam para carros e pedestres. Luiz descia o morro sem pedalar, apenas deixando a bicicleta fluir com o caminho. Seus pensamentos se acalmavam na observação da paisagem. Odiava um pouco menos aquela cidade, que tanto o tinha maltratado nos últimos tempos. Seria um bom dia, seria. Fez algumas curvas, observou o sol nos condomínios do centro e, na virada da esquina, viu o prédio do curso, carrancudo, feito um rosto doente. A construção não era nada amigável. De cores verde e amarela, era cercado por 2 camadas de arames farpados. A calçada era irregular, como todas as calçadas do centro daquela cidade. Luiz tropeçou umas 2 vezes e seu otimismo quase caiu da mochila. Entrou pelo portão, onde havia uma águia desenhada e o nome do Instituto de Treinamento. Feroz Ruar. A tradução era Espírito Feroz. Uma mistura de hebraico com português. Luiz tivera de pesquisar para poder compreender o nome que tanto estranhamento o tinha causado. Foi até o bicicletário, passou a corrente em sua velha companheira e saiu para entrar no prédio de 2 andares que tinha diante de si, no mesmo verde e amarelo gritante. Campos! O grito veio do corredor. Era a voz do professor Campivitz, estridente, feito uma cigarra em dia de primavera. Atrasado hoje, Campos. Geralmente, ele chamava as pessoas pelo sobrenome, chamava aos berros. Achava que aquela desgraça era uma espécie de exército. Era estressante. Mas, apesar do estresse, Luiz deu um sorriso. Último dia, tudo bem. Subiu para a sala do primeiro andar e, ao entrar, percebeu os sorrisos de zombaria da turma. Eles certamente tinham ouvido os gritos. Campos franziu as sobrancelhas e seguiu para seu lugar. O único aluno nas primeiras fileiras, do primeiro até o último dia. Ele estava ali a contragosto. Se pudesse, estaria com seu violão, trabalhando em mais um álbum, mas as condições não eram as melhores, e por isso ele estava ali. Todo mundo vem parar aqui pelo mesmo motivo, no fim das contas. Esse pensamento desfez um pouco seu semblante, e Luiz preferiu tirar uma lição ao observar aquilo tudo. O professor veio à sala, apenas para mandá-lo descer.
Seriam 3 horas de exercícios físicos com o treinador Dudu lá embaixo no pátio. Luiz vestiu a carapuça de seu sobrenome e, como Campos, teve o melhor desempenho entre os colegas. Corrida, golpes para desarmar ameaças, gritos de guerra, rastejo no chão, simulação de escolta. Tudo isso ele fez até cantar aquela musiquinha ridícula. Meu espírito é feroz, nós gostamos de um algoz, sou aluno exemplar e o professor vai nos matar. Dudu gritava cada verso e os outros repetiam. Saber que não teria de voltar no dia seguinte dava a Luiz uma disposição a mais. Mesmo suado, conseguiu voltar para a sala e assistir tranquilo a mais aquela aula. Os outros colegas estavam desatentos, balançando as blusas, olhando para os lados, enquanto Campivitz falava, revisava as instruções de trabalho dadas em aulas anteriores. No horário de almoço, Luiz preferiu não se misturar. Foi para um canto, observou algumas mensagens no celular e anotou ideias para uma nova melodia no violão. Não via a hora de testar a nova ideia, mas tinha que passar pelo teste primeiro. E a hora de almoço passou voando. Quando ele deu por si, lá estavam os colegas perfilados, diante do estande de tiro. Campivitz observava de um lado, o instrutor de tiro acompanhava de outro. O barulho dos revólveres era irritante. Luiz não queria trabalhar com armas. Pra que matar? O pensamento da manhã retornava. Entretanto, ele sabia que a situação estava difícil, não havia outro jeito. Viu uns 3 colegas errarem o tiro, e isso o afetou um pouco. Olhou para a janela a fim de relaxar um pouco. O corredor de fora deixava entrever uma fresta do céu, mas já era possível perceber que algumas nuvens magras bloqueavam o sol. Tudo bem, uma paisagem solar poderia trazer distração. Eu não posso distrair. Repetiu na sua mente e se encaminhou para o estande. Luiz pôs a mão no revólver. Era impressionante como uma arma tão antiga tinha chegado até ali. Sentiu o peso da história em suas mãos. Pegou as balas na mesa, pôs uma a uma no tambor. Quanta gente não deve ter morrido para um revólver Essa posição de como empunhadura para canhotos, praticar aquilo por diversas horas. Iria acertar. Porra, Campos, tá distraído? A exclamativa do instrutor de tiro fechou seu semblante. Como se já não bastasse o barulho das armas, o desgraçado ainda berra. Luiz olhou com o rosto enrugado de raiva para o outro, mas conteve o pensamento. Virou-se para o estande, se posicionou novamente. Focou no alvo, 10 metros. Esqueceu tudo em volta, não erraria. Não podia errar. 3, 4, 5, 6, 7. Passei, porra! Tudo no alvo. A 8ª bala tinha falhado. Problema do revólver que em nada alteraria a nota dos acertos. Luiz engoliu em seco, piscou algumas vezes para voltar a prestar atenção à sua volta. Ninguém tinha aplaudido. Ele deixou a arma de volta no estande. Aqui, instrutor. Luiz disse apontando para a arma. Olhou bem nos olhos incrédulos do momentâneo rival, pago para ensinar e empenhado em irritar os alunos. Patético, mas não importava. Era o último dia, e essa certeza voltou a Luiz, iluminando sua mente. Foi para a fila dos que já tinham feito o teste. Havia comentários entre os alunos, inclusive comentários a respeito dele. Luiz ouvia a fofoca, mas preferia o silêncio, no meio da fumaça da pólvora. Com um gosto agridoce na língua, ele saboreava a vitória. Tinha passado. Consegui passar nessa desgraça. Ele comemorava, embora não tivesse vontade de gritar. Coração pedia ar. A contragosto, ele respirou a fumaça e ouviu os tiros restantes. Eles não deram espaço de respiro. Terminada a atividade do curso, logo pularam para a formatura. Passos agitados dos professores, coordenadores e demais funcionários para lá e para cá indicavam que eles queriam terminar logo o expediente. De forma mecânica, expeliriam os alunos recém-formados. Os alunos esperavam na sala. O instrutor Campivitz aparecia ocasionalmente para ver se todos estavam em ordem. E numa de suas aparições, ele deu o recado. Quem quiser, pode recuperar os pontos no estande. Mas isso aí não é de graça. Se informem na secretaria. Ele disse em tom seco e saiu novamente. Luiz ouviu o burburinho aumentar, perto dos colegas que tinham reprovado no exame de tiro. A oportunidade estava ali, mas eles estavam incertos. Será que seria muito caro? Percebendo essa incerteza, Luiz foi o primeiro a comentar. Vai lá, pessoal. Qualquer coisa a gente tenta ajudar vocês e tal. O negócio é vocês passarem nisso aí. Este era o xerife da turma. Encorajados, os 3 alunos desceram até a secretaria. Depois voltaram com o valor. R$70, uma verdadeira facada. A turma, entretanto, se uniu para auxiliar nos valores. Luiz manteve o rosto sério para segurar a expressão de surpresa. Mesmo naquela turma, ainda havia alguma solidariedade. Não, eles não se odiavam todos. O exame de 2 deu certo, mas um acabou reprovando mesmo. Teria que fazer mais um teste noutra data, e não poderia reprovar novamente. Dessa vez, a turma não deu risadas. Era o último dia de pegarem o certificado para vigilantes. O ar estudantil que tinham assumido começava a ser substituído pela melancolia dos adultos. Com os rostos franzidos, eles murmuraram e consolaram o colega reprovado. Lá no pátio, tudo já estava preparado. Luiz foi o primeiro a chegar, vindo na frente para organizar as filas. Disse as frases de efeito ridículas de sempre. Turma Raposa Vermelha, Selva! em fila. Formados! O último da fila, Brad, último! O mais alto gritou, lá perto da parede. O instrutor Campivitz reapareceu, acompanhado por assistentes. Algumas delas traziam medalhas, outras se encaminhavam para o corredor, a fim de buscar os familiares e convidados que esperavam numa sala à parte. As medalhas foram entregues e os encontros se formaram. Luiz se sentiu deslocado, vendo as famílias sorrindo, os amigos se abraçando, os casais trocando beijos. Nuvens mais escuras começaram a tapar a luz solar, e o dia anterior voltou entre as sombras do pátio. Porque ela tinha terminado as coisas daquele jeito tão cru. Campivitz, junto de outros instrutores, anunciou o momento do discurso.
Primeiro falaram os professores, depois os alunos. Sempre as mesmas palavras. Aqui eu aprendi a ter disciplina, isso vai ficar para a vida. O brasileiro tem que ralar mesmo. Chegou sua vez. Luiz respirou fundo, não queria repetir a conversa fiada. Conseguiu falar alguma coisa de diferente no meio de tudo aquilo. Nunca desistam de seus sonhos. Apesar de todas as dificuldades, vocês chegaram até aqui e vão alcançar muito mais. Muita gente vai tentar te desmerecer, dizer que o seu talento não vale nada. Mas o que realmente importa é a sua superação pessoal. É você superando a você mesmo na luta por aquilo que você acredita. Vieram os aplausos, mas foi pelos rostos que Luiz conseguiu perceber que tinha de fato sido ouvido. Alguns olhos estavam mais interrogativos, enquanto outros se abriam para acompanhar aquelas palavras de motivação que em nada lembravam as ríspidas ordens de Kampfitz. Luiz seguiu pensando nisso mesmo no caminho de volta. Parou em uma barraquinha de rua, comprou um sanduíche, já que não tinha dinheiro para um bolo, e ainda estava pensando nisso. Ele vestia calça preta e camisa branca, e se sentia como um ponto preto num quadro branco, notável, mas intruso. Olhou para o céu. As nuvens escuras tinham apagado a beleza da vinda. Sentiu que, de fato, aquela não era sua cidade. Teria que pedalar mais rápido. Ele pediu que se embalasse o sanduíche para a viagem, e assim que o pôs dentro da mochila, veio o vento e trouxe a chuva. Gotas pesadas, pedaladas rápidas, roupa ensopada. Um barulho. Era o toque do telefone. Luiz teve de parar sobre a marquise. Alô? Mãe, como a senhora tá? Tô bem, meu filho. Aqui tá chovendo a beça. Toma cuidado. Obrigado. Não precisa se preocupar. Fique em casa, hein? Tô dentro de casa, sim. Você tá no curso ainda? Não, já tô voltando já. A senhora tá com meu pai aí? Nada. Já era pra ele ter voltado do trabalho. Mas vai saber. Deve tá por aí. Ah, sim. Mas fica dentro de casa, hein? Não vai no portão por causa da enchente. Ué, e eu não sei? Moro aqui há muito tempo. Aqui não enchia assim, mas agora? Mãe, oi. Eu passei. Lá no curso. Terminei hoje mesmo. Terminou? Sim, terminei hoje. Oh, Glória. Eu tava pedindo a Deus pra isso dar certo. E quando vai ser a formatura? Já até teve a formatura. Eles fazem tudo correndo. Esse pessoal é complicado, hein? Mas meus parabéns, meu filho. Que bom que você conseguiu. Tá bom, mãe. Obrigado. Eu vou ter que ir aqui. Mas daqui a pouco tô aí, tá bom? Tá bom, filho. Parabéns. Até mais. Até. Tchau. Luiz respirou fundo. A garganta estava embargada. Era difícil falar. O vento trazia a chuva de lado, batendo direto nele. Mas ele não se incomodava. Ao menos, as gotas do céu disfarçavam a dos olhos. Ele as enxugou, pondo o rosto na gola da camisa. Seguiu viagem. A chuva não iria parar tão cedo. Não valia a pena esperar. Chegou ao anoitecer, mas conseguiu contornar o rio, que começava a encher. Seguiu pela calçada apertada, bicicleta num braço, mochila no outro. Destrancou o portão com dificuldade. Entrou, a roupa grudava no corpo. Em casa, foi primeiro ao térreo. Abraçou a mãe e acariciou o gato. Com cuidado, dirigiu-se ao banheiro do antigo quarto para tomar um banho e trocar as roupas. Fez companhia para a dona Efigênia, assistir um programa de auditório na TV, enquanto a chuva passava. Ai, ai. Tomara a chuva passar logo. Luiz pensou, desacostumado de assistir TV, em especial as programações da mãe. Terminado o programa, a chuva foi arrefecendo e ele pôde subir a escada para o patamar em cima. No caminho, ajeitou a tampa da caixa d'água que o vento quase tinha levado e se lembrou que aquele quarto não tinha água, mesmo a caixa estando ali do lado. Tudo bem, ele tinha uma garrafa cheia lá dentro e um violão. Tirou o sanduíche, pôs sobre a mesinha no canto, mas nem comeu. Primeiro pegou o violão. A mente estava cheia de ideias. Seus dedos instintivamente continuaram a melodia da noite anterior. Os acordes de Blackbird ressoaram entre as cordas de aço que ele usava. Todavia, a temática da música o fizera lembrar do bem-te-vi da manhã. Não. Nada de pensar em tragédia agora. Ele balançou a cabeça e logo trocou os acordes. O dedilhado era agora da melodia que o inspirava. Uma canção nova, sobre sonhos que mereciam ser perseguidos, mas também sobre incertezas. Cantarolou baixinho, deixou sair a primeira coisa que veio à mente. Anotou isso numa folha, verificou a batida no violão. Sim, funcionava. Cantou com a voz mais solta, cheia de emoção. Sim, estava ótimo. Agora tinha algo no que trabalhar amanhã. Dessa vez, seria por ele. E as cordas do violão pareciam concordar. E este foi o conto, Uma Vitória Solitária, uma reflexão a respeito de como a realidade à nossa volta pode nos afetar,
tanto para o bem quanto para o mal. De uma forma ou de outra, a realidade suscita lutas, e nós não devemos baixar a cabeça. Nossos sonhos, afinal, não estão tão distantes. Estão apenas a um passo da mudança, e nossa mudança deve ser profunda, para que estes mesmos sonhos permaneçam conosco e sejam capazes de transformar o mundo em algo melhor. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir o vídeo, inscreva-se no canal para acompanhar mais narrativas como esta e compartilhe com quem precisa de uma motivação a mais. Muito obrigado pela sua companhia e nos vemos na próxima jornada.